PSS, para a área de educação especial, ele está pedindo uma prova prática. No entanto, essa prova prática é um pouco diferente. Ele pede que você apresente um plano de ação para a disciplina. Tá? E nesse edital ele elencou 4 estudos de caso, tá? Que você poderia escolher. Eu acabei optando pelo estudo de caso número 1, tá? Que ele vai lidar ali com algumas situações que eu lido comumente ali nas salas de recursos multifuncionais, tá? Então, o estudo de caso, ele, especificamente na área de deficiência intelectual, transtornos globais de desenvolvimento e deficiência neuromotora, tá? O que vai dizer ali o estudo de caso? O estudo de caso ele vai tratar do estudante JP, que ele nasceu em 22 de abril de 2009, e ele está cursando o 6º ano ali do ensino fundamental, tá? Vou ler aqui o estudo de caso, fazer alguns comentários, e depois eu vou ler especificamente ali para o plano de ação desenvolvido, tá? Então, o estudante JP tem deficiência intelectual, está matriculado no 6º ano. Sabe que o estudante apresenta dificuldade de aprendizagem e defasagem de conteúdos advindos dos anos anteriores. Essa é uma das principais funções ali do professor, né, nas salas de recursos, tá? Compreender o que está passando com esse aluno, tá? Porque muitas vezes ele apresenta dificuldade de leitura, escrita, de fazer contas básicas, tá? E também uma coisa que a gente percebe muito é a dificuldade desse aluno se relacionar com outros ali com outros estudantes e mesmo outros professores, tá? Ainda, né, infelizmente, existe muito preconceito, né, com alunos com deficiência, tá? Então cabe, né, a nós, enquanto profissionais, tá, tentar ali minimizar o que ocorre dentro dessas salas de aula, tá? Continuando a leitura. Quanto às dificuldades de leitura e escrita, o estudante apresenta dificuldade de leitura com pouca fluência, ritmo lento e sem flexões, não respeitando pontuações. Demonstra uma dificuldade na interpretação de textos, necessitando auxílio na compreensão. Na escrita, não apresenta coesão e coerência, com alguns erros ortográficos. Quanto às habilidades aritméticas, JP apresenta dificuldade na realização de operações com recursos de multiplicação e divisão, e na interpretação e resolução de problemas, tá? Então isso ocorre bastante, tá? Então o que é nossa função ali na sala de recursos, né? Muitas vezes fazer revisão com o que esse aluno aprendeu normalmente no contraturno, tá? Então muitas vezes esse aluno tem dificuldade ali porque ele não, pela sua própria deficiência, ele não consegue ter uma atenção adequada para conseguir compreender naquele momento tais conteúdos. Então cabe ali ao professor da sala de recursos, né, ir ali fazendo o que a gente faz ali um trabalho ali de formiguinha, né? O que é? Indo passo a passo com o aluno, lendo e relendo os exercícios e textos que foram propostos, fazer esse aluno escrever, né? E ter muita paciência, tá? Porque quem trabalha com sala de recursos sabe, né, que muitas vezes esses alunos, eles têm, a dificuldade deles é enorme e você vai precisar passar e repassar várias vezes o mesmo conteúdo para que ele consiga compreender, tá? No entanto, quando a gente tem sucesso nessa área, né, a gente vê que esses alunos eles conseguem resolver os exercícios, né, da mesma forma ou, por vezes, até melhor que alunos que não apresentam qualquer tipo de deficiência, né? O que é gratificante para nós enquanto professor, tá? Continuando, que a gente tem tempo. Os professores queixam-se que o estudante fala muito e mostra-se agitado, porém com pouca socialização na escola. Participa das aulas parcialmente, não conclui as atividades e se movimenta muito pela sala, distraindo-se com estímulos alheios à tarefa. Isso é comum, tá? Com um aluno que apresenta autismo, tá? Não consegue organizar os cadernos e manter os conteúdos conforme o necessário. Demora muito para escrever, com dificuldades em organizar as ideias. Realiza poucos registros e parece não entender o que é pedido nas atividades e avaliações, tá? Então tem uma dificuldade aqui de atenção e também de concentração, tá?
Vamos lá então para o nosso plano de ação, tá? Ó, caracterização da aprendizagem. Eu vou seguir no roteiro que foi colocado ali no edital, tá? Então, o que eu coloquei? Estudante apresenta dificuldades de aprendizagem e defasagem nos conteúdos advindos de anos anteriores, tá? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar não só o conteúdo que foi dado no dia ou naquele período daquele período escolar, na primeiro, segundo, terceiro trimestres, mas também coisas que veio antes, tá? Até porque nosso ensino, né, ele é contínuo, né? Ele começa de uma base e depois ele vai se ficando mais complexo. Se o aluno ele não entende o básico, né, muitas vezes ele vai ter dificuldades quando o professor vai trabalhando um tema um pouquinho mais complexo, tá? Então, ó, aspectos sociais e psicoafetivos, tá? Então, nessa idade é comum que comece a aprender uma melhor organização, porque terá mais tarefas na escola, que irá requerer um aprendizado de longo prazo. Então, ó, os pais já não poderão ajudá-los em todos os conhecimentos e deverá aprofundar mais e melhor os novos conhecimentos, tá? Então aqui mostra-se ensino seriado, né, que vai ter uma maior dificuldade, não maior dificuldade, mas um ensino um pouco mais complexo, tá? Então ele terá que fazer isso de uma forma o máximo possível autônoma. Terá maior conectividade no cérebro, por isso terá um aumento nas capacidades intelectuais, como a memória e a capacidade de leitura e a compreensão desta, tá? Então é muito importante trabalhar a leitura com esses alunos, tá? Se aluno sem qualquer deficiência já apresenta dificuldade de leitura, aluno com deficiência por vezes apresenta ainda mais, tá? Terá aumento no pensamento abstrato, raciocínio hipotético. E tudo isso lhe conduzirá a novas e assombrosas habilidades. Nessa idade, as crianças são capazes de manipular mentalmente a matemática mais complicada e o aprendizado em geral, tá? Então ele vai aprender muitas vezes a fazer contas, não só na matemática, né, mas na física, na química e outros, tá? Ou talvez até em pensamento computacional, né, dependendo de se o professor trabalhar programação, ele vai ter que ter algum conhecimento ali de matemática. Educação financeira também, né? Provavelmente o professor pode trabalhar juros simples, complexos, aplicações, e ele vai ter que ali fazer o mínimo de conta ali possível, tá? Então isso é importantíssimo. Para aprofundar no conhecimento, permitindo criar uma boa base de conhecimento. Então trabalhar ali a base, né? São capazes de construir novas e próprias ideias, pensando de forma abstrata, e será capaz de participar ativamente na exploração e na compreensão das áreas de interesse de todas as disciplinas. Se sua confiança intelectual for adequada, ele confia nas suas possibilidades de ser aluno cidadão capaz, tá? Então a nossa função ali, muitas vezes, tá, é tornar esse aluno o minimamente ali independente, tá? Então, plano de trabalho. Então, ele precisa de ações pedagógicas diferenciadas para que isso aconteça, cabendo à escola organizar tanto o espaço físico quanto os materiais pedagógicos, respeitando a capacidade e habilidades motoras, tá? Isso é uma dificuldade que a gente tem em vários colégios, tá? O atendimento será individual, 3 vezes por semana. O trabalho consistirá na revisão das atividades da semana e trabalhar redação. O objetivo é atender às necessidades especiais do aluno, objetivando estabelecer uma relação harmônica entre as necessidades e a programação curricular, tá? E os objetivos específicos, tá? Lendo rapidamente que está acabando nosso tempo. Levar o aluno a aprender os conteúdos curriculares de maneira mais ajustada às suas condições individuais. Desenvolver a capacidade que o aluno tem para aprender com ações adaptativas. Propiciar a participação do aluno em um ambiente rico de oportunidades com resultados favoráveis, pois é necessário que todos os alunos atinjam o mesmo grau de abstração, tá? Então é isso um pouco, tá? O nosso plano de ação, tá? Esse é o objetivo de trabalhar com esse aluno, tanto na revisão dos conteúdos, quanto nessa formação dessa base, tá? E incentivá-lo e motivá-lo para ser independente, né? E apesar da dificuldade, ter uma vida o máximo possível comum com outras pessoas, tá? Então é isso, obrigado.